Nós seguimos falando sobre os bastidores de tudo que envolve o Banco Master. Hoje, como de costume, o contexto abre espaço para a coluna de Tássio Lohan, que vai nos trazer uma reportagem que envolve o Banco Master, o TCU e um deputado federal. Tássio já está aqui comigo no estúdio. Bem-vindo. Tássio, teve aí assinatura de ponto, tem deputado tentando se justificar, ministro do TCU envolvido. Conta pra gente essa história. Exatamente, Rafa. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa história que a gente revelou é envolvendo o ministro do TCU, Jonathan de Jesus, que está aí, é o relator do caso Master no próprio TCU, e o deputado federal Gabriel Mota, que assumiu o cargo de deputado com a saída de Jonathan de Jesus para o TCU, né? Para quem não sabe, o Jonathan era deputado federal, eleito pelo Republicanos de Roraima, e em 2023 ele foi eleito ali pelos próprios colegas da Câmara para assumir uma vaga no Tribunal de Contas da União, e como seu suplente teve o Gabriel Mota. E aí, assim que ele assumiu, o Jonathan Jesus assumiu o TCU, ele pediu para o Gabriel Mota empregar a esposa do Jonathan no gabinete, que é uma mulher chamada Thales de Jesus, uma mulher jovem ali também. Só que aí, o Estadão, quando eu estava no Estadão, inclusive, foi eu que revelei essa história lá no Estadão, a gente descobriu que a Thales não trabalhava no gabinete. A gente chegou aí no gabinete 3 vezes, ver se a Thales aparecia lá, em nenhum dos momentos ela aparecia, e descobrimos que ela de fato era uma fantasma, porque ela fazia inclusive um curso de medicina com grade diurna, ou seja, ela estudava em tese o dia todo, e como é que ela apareceu para trabalhar não tinha como, né? Logo que a gente fez essa reportagem, ela foi demitida, e aí agora a gente descobriu que o deputado Gabriel Mota, que é o cara o deputado que tinha empregado, da Thales, ele atestou a frequência da Thales, ou seja, o que pode representar uma fraude. Vamos lá explicar. A Thales, ela era secretária parlamentar, e ela não tem, os secretários parlamentares, ela não tem obrigação de bater ponto, eles não batem ponto, os secretários parlamentares. O que acontece? O deputado ou alguma liderança ali dentro do gabinete, o chefe de gabinete, por exemplo, atesta a frequência desse funcionário. Então, faz uma assinatura ali, Thales trabalhou normalmente nos dias aqui, sem nenhum problema. Se tivesse folga, falta, essas coisas, férias, era para eles atestar também. Só que o Gabriel Mota atestou como se ela estivesse trabalhando, então pode representar uma fraude, isso de documento ali, uma vez que ela não trabalhava, a gente comprovou, e ela foi demitida justamente depois da reportagem mostrando que ela era uma funcionária fantasma. E aí chama a atenção outro detalhe, que foi o Jonathan Jesus envolvido com essa questão aí de funcionária fantasma, que beneficiou o Hugo Mota recentemente. O Hugo Mota também empregou funcionários fantasmas, como a coluna mostrou. Tem um envolvimento ali de rachadinha. O Jonathan Jesus foi relator desse caso do Hugo Mota e, obviamente, arquivou o caso, porque se o próprio ministro não cumprir isso, imagina como é que ele vai analisar quem que descumpre essa regra aí, né? Lembrando que na própria matéria da coluna do Tássio tá a informação. A Thales, ela recebia R$ 12.139,40. Era esse o valor do salário dela, até o Tássio descobrir que ela não participava ativamente, né, do trabalho e fazer com que ela fosse exonerada. Outro ponto, só para a gente linkar, né, já que a gente estava falando de Master, né, o ministro, ele teve aí uma questão envolvendo o Banco Central recentemente por conta do Banco Master, né? Você traz isso na coluna também. Exatamente. A gente trouxe esse envolvimento do Jonathan Jesus com o Banco Central e com o Banco Master, porque o Jonathan Jesus estava ensaiando ali, ele chegou a escrever isso em uma das decisões, um dos despachos recentes, de que ele poderia reverter a liquidação do Banco Master. Ele chegou a receber apoio do presidente do TCU, que é o ministro Vital do Rego. A gente também obteve ali uma mensagem que o Vital do Rego mandou para colegas do TCU, dando esse apoio para as decisões do Jonathan Jesus. Só que recentemente ele recuou, no início desse ano, o Jonathan Jesus deu uma parada, recuou talvez dessa ideia, e o TCU agora acabou saindo um pouco dos holofotes. Os holofotes, como a gente sabe, agora estão voltados para o STF, mais especificamente para o ministro Dias Toffoli. Vou ler aqui só um trechinho da resposta do deputado Gabriel Mota, que é o deputado que empregou
a esposa do ministro do TCU, Jonathan de Jesus. Ele disse o seguinte, abre aspas, a servidora mencionada exercia atribuições diárias basicamente em atividades externas, me acompanhando diretamente em minhas agendas institucionais externas, razão pela qual sua presença física no gabinete não era permanente na Câmara dos Deputados. As funções inerentes aos cargos de secretário parlamentar, que não necessidade de registro biométrico, não se restringe ao trabalho interno, sendo legítima a atuação em compromissos externos, reuniões, visitas técnicas e deslocamentos oficiais ou viagens, conforme a natureza das atividades desempenhadas. Ressalto que a nomeação da servidora seguiu integralmente os critérios legais e administrativos aplicáveis, não havendo qualquer irregularidade ou interferência externa no ato. Essa é uma nota clássica. De fato, a gente entende que a atividade parlamentar ele exige que haja assessores parlamentares ali, os parlamentares eles estão sempre viajando, eles voltam para suas bases, mas essa sempre é uma desculpa comum também usada para deputados que estão envolvidos em rachadinha, né? Sim, com certeza. Foi engraçado, você estava lendo a nota, eu relembrei do dia que eu fui no gabinete. Eu fui 3 vezes no gabinete do Gabriel Mota, né? Você não encontrou nenhuma dessas vezes ela lá? Na primeira vez, eu cheguei no gabinete e falei, oi, tudo bem? Eu quero falar com a senhora Thales de Jesus. E o funcionário, Thales? Eu, sim, a Thales, que trabalha aqui nesse gabinete. Não conheço nenhuma Thales aqui não, tudo mais. E aí eu comecei a desconfiar. Na terceira vez que eu fui, eu encontrei com o Gabriel Mota, que estava lá. Ele me recebeu. Meio balanceando ali, ele disse que a Thales trabalhava meio que dia sim, dia não era todos os dias. Inclusive o teste de frequência aparecendo aí, o que foi assinado aqui aparecendo pra gente. Trabalhava dia sim, dia não, era como se ela trabalhasse só na terça e quinta, que eu achei bastante estranho, sendo que eu tinha ido num desses dias, ela não estava lá, tudo mais. Então foi algo que chamou a atenção e ele demitiu ela, no fim das contas, depois da nossa reportagem, né? Então se ela trabalhava, por que demitir, né? Foi até nessa conversa que ele me contou, vocês podem ver na imagem que ele é cego de um olho, né? Ele me contou a história de que isso foi quando ele era criança e um passarinho acabou bicando o olho dele e tudo mais, ele acabou ficando cego de um olho. Então, é uma desculpa ali que eles têm, né, nessa questão, mas que o que mostrou depois foi que, na verdade, isso tudo, a nossa reportagem estava certa, isso tudo é conversa fiada, vamos dizer assim. Mas o que é que pode, então, assim, só realmente ficou a dúvida, o que é que pode acontecer com o deputado a partir de agora? Pode ser aberto alguma questão no Conselho de Ética? O que é que a gente pode esperar desse caso? Praticamente nada, Rafael. Essa reportagem que a gente trouxe, a inicial, quando a gente revelou que ela era funcionária fantasma, ela foi publicada em 2024, se não me engano, e desde então nada aconteceu. Hugo Mota chegou a abrir um processo, um TCU, mas como eu disse, o próprio Jonathan de Jesus arquivou, e existe que há uma esperança aí, um processo no Ministério Público Federal que envolve tanto essa nomeação de funcionários fantasmas no gabinete do deputado Hugo Mota, como também um suposto esquema de rachadinha que foi revelado pela coluna, mostrando ali de que pelo menos 10 funcionários tinham dado procurações para a chefe de gabinete do Hugo Mota, dando poderes para ela sacar e até receber salários dessas pessoas. Então, 10 pessoas, eu acho que você não faz isso, né? Nem com a minha mãe, se brincar, eu deixo ela receber meu salário direito. E essas pessoas tinham dado poderes para a chefe de gabinete movimentar, fazer o que elas quisessem com a conta dessas pessoas que recebiam o dinheiro da Câmara dos Deputados. Isso está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Estava sendo pelo TCU, mas o TCU arquivou tudo de uma vez. Mas existe essa esperança aí de que o próprio MPF pode fazer alguma coisa. É claro que são pessoas poderosas, então a gente às vezes precisa aí de alguma entidade divina, talvez, ou de alguma bênção aí para avançar. Que é uma sensação constante de que rachadinha não traz nada, mesmo com as denúncias se repetindo. É óbvio que a gente tem muita coisa para se preocupar, tem o caso do Banco Master, tem a própria questão do orçamento secreto, que ainda se arrasta mesmo estando ali, sendo julgado pelo Flávio Dino, mas, né, a gente está falando de mais de 12 mil reais. Eu acredito que você que esteja nos assistindo, né, nem tanta gente assim recebe um salário tão alto. A gente está falando de um salário de 12 mil reais para alguém que não estava exercendo esse cargo. Eu adoraria uma mesada de 12 mil, mas não dessa forma. Se for dentro da lei, a gente aceita sim. Ainda mais sem fazer nada, né, Rafa? Isso acontece. Às vezes pode rolar, mas infelizmente não tem essa boquinha, tem que trabalhar muito mesmo.
E Tássio, tua coluna também traz uma reportagem sobre um empresário investigado na farra do INSS, que teria recebido auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19. Ou seja, mais uma dessas fraudes que muita gente acha que, não, aconteceu, mas que, infelizmente, não deveriam ter acontecido, né? Explica pra gente essa história. Exatamente, Rafa. Esse daí é o empresário Victor Aiello. Ele é dono de uma concessionária de carros de luxo chamada Aiello Motors, que fica ali em São Paulo, na capital. E esse empresário, a gente já estava de olho nesse empresário, porque o careca do INSS, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que acredito que todo mundo já conhece, mas eu volto a repetir, é um dos pivôs da fraude da farra do INSS, comprava muitos veículos de luxo nessa loja, na Aiello Motors, que fica ali em São Paulo. Então a gente já tinha feito algumas reportagens sobre esse Victor Aiello, e aí a gente descobriu recentemente que ele também recebeu auxílio emergencial durante a pandemia, sendo que o auxílio emergencial deveria ser pago, ele foi criado para ser pago a famílias de baixa renda durante a crise, ocasionada ali, crise econômica causada pela pandemia, mas o Victor já era dono dessa concessionária de carros de luxo. Se a gente for ver as redes sociais do Victor, ele esbanja ali fotos com carros de luxo, das lojas que ele vende ali, dos carros que ele vende e tudo mais. Só do careca do INSS, por exemplo, a gente descobriu que o Victor vendeu pelo menos 21 carros de luxo para o careca do INSS no período de 2 anos, né? Para que 21 carros, né? Então existe uma suspeita muito grande que o careca usava a loja para lavar dinheiro, e é isso que a Polícia Federal apontou numa operação recente, depois de algumas reportagens que a gente já tinha feito, de que a loja Aiello Motors estaria sendo usada pelo careca para ocultar patrimônio. Então, o Victor Aiello também foi alvo dessa operação, ele teve o passaporte cassado nessa operação, a Polícia Federal bateu ali na Aiello Motors e apreendeu alguns veículos do que estavam ali na loja. E além disso também, tem outro detalhe importante, que o Victor Aiello, na loja Aiello Motors, estava um dos veículos que estava em nome do Gustavo Gaspar, que é ex-assessor do senador Everton. Tanto o Gustavo quanto o Everton também estão investigados nas operações sem descontos. A coluna revelou várias histórias envolvendo esses dois personagens. O Everton chegou a viajar, compartilhar um jatinho ali com o careca do INSS. Viajaram na mesma aeronave, talvez em dias diferentes, mas mostram que pelo menos os dois usavam a mesma aeronave ali, sendo que o país tem centenas de milhares de aeronaves, então seria uma extrema coincidência isso. E o Victor Aiello novamente estava operando juntamente com o careca do INSS para tentar vender esse carro, o que não se concretizou. Era um Volkswagen Passat preto avaliado mais ou menos R$130 mil. Essa venda não se concretizou, mas chama a atenção porque era um carro que estava na Aiello Motors, que estava em nome do Gustavo Gaspar, e que o careca do INSS estava mandando vender, não sei lá porquê, mas dizem, uma fonte disse, inclusive, que o careca do INSS tinham dado o carro de presente para o Gustavo Gaspar e depois deu um outro carro e estava mandando vender esse Volkswagen Passat. Então, é um empresário que está ali envolvido diretamente nas investigações da Polícia Federal e que, como a gente mostrou, recebeu auxílio emergencial, provavelmente indevidamente. A gente procurou ele para saber, né? Porque ele não devolveu o auxílio, né? No portal da transparência dá para verificar se a pessoa devolveu ou não o auxílio. Ele não devolveu. A gente procurou o Victor Aiello, mas ele não respondeu, então é algo que fica aí para ser analisado. É informação aqui, né? A gente até tá com ela ali no nosso chapéu, né? Ele uma pessoa que recebeu o auxílio emergencial, como a gente lembra, R$600 era a parcela, e que movimentou em menos de um ano 56 milhões de reais. Eu não tenho a capacidade matemática de fazer, mas só essa movimentação, quantas parcelas de um auxílio emergencial seriam capazes de gerar? Quando vocês procuraram por ele, não houve nenhuma resposta sobre nada, ele realmente se calou, ele procurou, ou foi isso? Ficou calado? Dessa vez ele se calou, não falou nada. Quando a gente fez as primeiras reportagens ali, quando ele ainda não era nem investigado oficialmente pela Polícia Federal, ele teria se colocado muito à disposição de colaborar,
de dizer que se a Polícia Federal procurasse eles, eles iam ajudar na investigação, que eles não tinham nada a ver com a farra do INSS. Eles se colocaram nessa condição de inocentes desse caso, de que não tem nada a ver e que só o careca do INSS comprava carro lá e era só isso, nada além disso. Eles confirmam que o careca do INSS era cliente de lá. Só que a gente revelou outras coisas. Por exemplo, depois da primeira fase da operação da PF, que foi deflagrada em abril, primeira fase da operação sem desconto, que o careca do INSS já tinha sido alvo de mandado de busca e apreensão, já tinha sofrido bloqueios ali judiciais, essas coisas, a gente obteve uma foto do careca do INSS em frente à Yellow Motors, em maio, ou seja, quase um mês depois da primeira fase da operação, sendo que o carro que o careca do INSS estava usando, naquele momento, ele estava proibido de circular. Então a gente descobriu que o careca do INSS estava descumprindo medidas judiciais, né? Ou tinha medidas ali de que ele não poderia circular com determinados carros, ele estava circulando com determinados carros. Além desse veículo, outros a gente identificou multas de veículos que, ou seja, se o carro não pode circular, então como é que tem uma multa de estacionamento errado ou de velocidade alta, sendo que ele não poderia estar circulando, né? A gente identificou essas questões e aí tá aí a pergunta, né? O que o careca do INSS estava fazendo numa concessionária de carros de luxo depois de ser investigado, né? Então existe aí uma suspeita também de que o careca estava dilapidando o patrimônio depois das investigações da PF, e esse foi um dos motivos que embasou a prisão dele, se eu não me engano, em setembro, no ano passado, né? Quando ele é preso ali, porque existia uma suspeita de que ele poderia fugir do país e existia uma suspeita de que ele estava dilapidando o patrimônio dele, né? Então, ele foi preso justamente por isso, ficou um tempo na superintendência da PF e depois foi mandado para Papuda, quase um modus operandi semelhante ao que fizeram com o Bolsonaro, né? Ficou preso na penitenciária da PF e depois foi mandado no caso do Bolsonaro, para Papudinha, né? Quando você estava falando, eu fui pesquisar, né? O carro que não poderia circular e que você citou agora é uma Porsche Cayenne, que tem vários modelos, claro, mas é em média ali R$500 mil. Então, é um carro de valor extremamente elevado. De novo, também pagaria-se vários... Nesse caso, não tem a ver com o dono da concessionária, tem a ver com o careca do INSS, mas poderia também pagar vários auxílios emergenciais. E eu volto no mesmo ponto anterior, né? Muita gente acha menos grave uma rachadinha e também acha que foi menos grave você pedir auxílio emergencial. E, no fim das contas, a gente está falando de pessoas que acabam envolvendo a rachadinha de um funcionário, mas quantos funcionários não estão envolvidos? É uma pessoa que pediu auxílio, mas quantas pessoas não fizeram a mesma coisa? Então, é papel necessário do jornalismo também fazer isso, porque vale para 600 milhões, mas vale para R$600 também, né? Sim, perfeitamente, Rafa. É isso mesmo. Valeu, querido. Muito obrigado, viu, pela tua participação. Eu que agradeço, Rafa. Sempre um prazer. Olha, em meio a